tocou num assunto e o Gabs falou dos Yanomamis, e eu vi muitos comentários, assim, felizes, falando, mas por que eles estão morrendo de fome? Eles não pescam, eles não plantam. Todos os rios foram contaminados com mercúrio, gente. Onde você já viu qualquer coisa crescer com água e mercúrio? Então, a gente minou os lugares, desmatou onde eles não têm como sobreviver, não tem como plantar, porque a água está contaminada com mercúrio. Não tem como beber água, peixe contaminado com mercúrio. Eu acho que foi agora que saiu um estudo da Oswaldo Cruz, acho que todas as aldeias lá de Yanomamis, que eles conseguiram fazer testes, as crianças, todos estão contaminados com mercúrio. As mulheres grávidas já passando para os fetos nascendo com anomalias, as crianças desenvolvendo doenças seríssimas. Enfim, e não é só os Yanomami, né? Porque os Yanomami é um grupo considerável, né? Numa maior terra indígena, mas os Munduruku também estão sofrendo com a presença de mineradores em seus territórios, né? E várias outras etnias que vivem ali próximo do Parque do Xingu, né? Que vivem na região amazônica, onde madeireiros estão presentes também, eles vão levando doenças, né? Não só o mercúrio, mas outros tipos de doenças vão afetando esses povos. Uma gripe, que para nós é algo comum, para o povo indígena isolado, isso pode ser a morte. Exato. Né? Eles não têm... isso foi uma das armas biológicas dos colonizadores aqui, que eles usavam. Eles infectavam brinquedos, gente. Deixavam nas florestas com varíola, para a criança indígena ir lá pegar, levar para a aldeia, infectava a aldeia inteira, matava a aldeia inteira. Exatamente. Isso foi uma arma usada pelos colonizadores, aqueles que a gente aprende na escola, que são heróis. Isso. Eles matavam assim, uma das armas, do jeito de invadir, matar na pólvora que tinha. Imagina, os indígenas nunca tinham visto nada. Imagina uma pessoa entrar na pólvora, na espada. E também eles usavam esse tipo de arma que infelizmente está sendo usada até agora, né? Eles não tomam vacina, eles estão... É muito triste o que acontece com os povos indígenas. E eu queria também voltar lá nos Guaranis, que a primeira vez que a gente foi... Eu acho que a gente se conheceu falando das mortes das crianças indígenas lá, foi. Né? A primeira vez que eu procurei o observatório foi exatamente por isso, né? As crianças indígenas estavam morrendo, assim, acentuadamente, as crianças indígenas Guarani, Mebiá, né? Que é a etnia que vive aqui nesse território aldeado. Eles estavam morrendo exatamente porque eles estavam com uma alimentação irregular, precária, né? E isso estava levando à morte de mais do que as crianças não indígenas em toda a cidade de São Paulo. Chamou a atenção os números e foi aí que nós nos conhecemos e fizemos a primeira reportagem. De lá para cá, houve uma melhoria, não vamos dizer só dos pontos negativos, né? Mais organizações não governamentais começaram a se preocupar com os povos indígenas, né? Mais gente começando a visitar o território e ver a forma como eles estavam vivendo e oferecer ajuda. Por exemplo, você lembra, né? Tinha aqueles cães e gatos que eram soltos na estrada do Jaraguá. Contasse, Cláudio, então, aquilo ali melhorou muito. Ainda tem o abandono de animais, para vocês verem, né? A situação é tão grave que os seres ditos civilizados, né, não indígenas, né, conscientes, estudados, adquirem um animal, muitas vezes até comprado, né? Mas quando o animal adoece ou quando o animal fica velho, simplesmente ele é abandonado na estrada do Jaraguá. Né? Ele fica abandonado lá. E como os povos indígenas vivem à margem dessa estrada, eles vão acolhendo. Então, eles começaram a acolher esses animais e esses animais foram se multiplicando, porque muitos, inclusive, nem eram castrados. Nossa. Então, isso gerou uma quantidade tão absurda de animais, gatos e cachorros, principalmente, que era mais do que em números de indivíduos humanos. Uau. E aí começou a gerar, inclusive, doenças, né? Por causa disso, cocô, né, fezes de animais na aldeia, né, falta de saneamento básico, que lá ainda é assim, isso, né, que é triste. Muitas vezes corre né, o esgoto a céu aberto, então isso gerou um problema muito grande. Mas as ONGs, as organizações não governamentais que cuidam de animais, começaram a prestar atenção nessa situação, começaram a visitar. Então a primeira ação foi castrar os animais, gatos e cachorros que estavam inteiros, né? E oferecer uma alimentação adequada, né? Ração, vacina. Então, hoje a gente pode dizer que está mais controlado. Eu não vou dizer que não tem. Ainda tem abandono. Só que agora numa proporção não tanto quanto alguns anos atrás, né? A gente consegue controlar mais, mas muito por conta da iniciativa privada.
Sim. Infelizmente, zoonoses em São Paulo não funcionou como deveria ter funcionado naquela época, né? Foi mesmo os apoiadores dos povos indígenas, a consciência, Fê, e daí a importância da gente fazer um programa como esse. Parece que a gente não está conscientizando, e nós vamos receber críticas daqueles que ainda têm aquela narrativa eurocêntrica e colonizadora, mas nós vamos receber também pessoas que estão interessadas. E são essas pessoas que vão lá, que testemunham o que a gente está dizendo e que passam a ajudar, a colaborar. Inclusive, eu queria aqui aproveitar, já que a gente falou do incêndio de sábado, e que foi eu não sei exatamente quantos hectares foi atingido pelo fogo, mas o fogo começou próximo das antenas de TV. Todo mundo que conhece São Paulo e olha para o Jaraguá, vê que no topo ali, né, tem as antenas. O incêndio começou ali e foi se alastrando por horas. Nossa. Eu comecei a ver o fogo às 9 horas da noite de sábado, às 9 da manhã de domingo ainda tinha fumaça. Então, 12 horas depois eu ainda via fumaça saindo de lá, né? Já era fumaça branca, não era mais a negra, mas ainda estava escaldando, né? Como se diz, né? Ainda estava tentando controlar o fogo. Enfim, então foi uma área grande que foi queimada e agora os indígenas estão pedindo ajuda para reflorestar. Então vai aí o apelo a todo mundo, né? Que produz mudas, né? De árvores que são da Mata Atlântica, eles pedem que sejam árvores da Mata Atlântica, que possam doar essas mudas, já num tamanho um pouco maior, porque agora nós estamos no período de seca, então se você doa uma muda muito pequena, sem irrigação, ela vai morrer, ela não vai conseguir sobreviver, então mudas um pouco maior, que sejam doadas aos Guarani. É fácil, né, entrar em contato com eles, a gente tem os meios, né, basta o pessoal entrar em contato com o Observatório do Terceiro Setor. Você quer deixar seu Instagram, Clau? Tô aí na tela? O Instagram, o meu pessoal é Claudine Melo, e o da Étnico Eduque, que é onde a gente recolhe todos esses apoios, né, vocês podem mandar em direct, né, @Étnico-Eduque, que a gente coloca em contato com os Guarani e as pessoas podem ir diretamente através desse contato, fazer o plantio. Inclusive, eles gostam muito, né? Quando os não indígenas vão lá, como nós já fizemos, colocar a mão na terra, sentir o que é esse amor pelo território, né? Então, é muito importante que as pessoas se conscientizem nesse sentido. Dá para reverter a situação. Basta vontade, né? Ainda há tempo. E é muito legal que a gente fez um trabalho lá de plantar as mudas. O Felipe Martins, meu amigo, mandar um beijo para ele, que ajudaram bastante o pessoal, voluntariado maravilhoso. Eu levei as minhas filhas e foi uma experiência maravilhosa para elas. Esse contato com nossos povos originários, você colocar a mão na terra, é muito bacana isso. Então, assim, a importância, dá tempo, gente. Ainda dá tempo da gente salvar nós mesmos. Vocês que têm filhos, vocês que querem ver suas gerações, ainda dá tempo. Exato. Então vamos ajudar. E o mais triste que a gente plantou as mudas, né? E depois de 2 meses teve outro incêndio criminoso. Teve outro incêndio naquele pedacinho de terra que nós plantamos e boa parte daquelas mudas morreram. Porque elas estavam começando a vingar, né? A Tamicuã, que é a responsável pela Toca da Onça, né, que é artista indígena, Pataxó, mas que vive entre os Guarani e que é responsável por aquele centro cultural, né, que chama Toca da Onça, lá na terra indígena do Jaraguá. Ela que é responsável pela plantação e depois ela nos deu a notícia que, infelizmente, boa parte daquelas mudas que nós doamos, no incêndio, elas morreram. Então, a Tamicuã é sempre assim, né? Ela quase que enxuga gelo. Enxuga gelo. Porque ela vai, planta e acontece um incêndio e começa tudo de novo, mas ela é uma menina persistente, uma jovem artista indígena persistente, e junto com ela muita gente, né? Muitos jovens. Aliás, é uma comunidade de jovens. Se você for olhar a média de idade ali, a maioria é muito jovem, né? E eles estão constantemente pedindo à população de São Paulo e região que os apoiem. Não é para eles, né? É a retomada da mata. Da mata que a gente perdeu. Não é só para eles, não é dentro do território deles. É a mata em si, né? Que ao ser reflorestada, traz não só os animais, né? Equilibra, como traz a água.